Japão dará um monstruoso golpe contra a China. Todo o parque industrial japonês vai sair da China. Estamos falando do país que mais fabrica carros e motos do planeta, fora os eletrônicos de mais alta qualidade. Sony, Panasonic, Canon, Toshiba, Nikon, Fujitsu, Konica, Minolta, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Mitsubishi, entre outras. Os planos causaram arrepios no Partido Comunista Chinês, à medida que mais economias do mundo estão prontas para seguir o mesmo exemplo japonês. É isso aí que nós vamos estar comentando hoje, pessoal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente para dar aquela força. Beleza? Vamos lá. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, propôs construir uma economia menos dependente de um país, a China, para que o país possa evitar melhor as interrupções de cadeia de suprimentos, informou. A proposta desencadeou um debate acalorado no mundo político chinês. Os planos causaram arrepios no Partido Comunista Chinês à medida que mais economias do mundo estão prontas para seguir o exemplo japonês. Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos podem seguir o exemplo. Em Pequim, disse que os figurões do Partido Comunista Chinês estão em pânico. Em Zhongnanhai, área no centro de Pequim, onde os líderes do Partido Comunista Chinês e o governo do estado têm seus gabinetes, agora existem sérias preocupações sobre empresas estrangeiras que se retiram da China, disse uma fonte econômica chinesa, a Nikkei Asia Review. O que foi particularmente discutido é a cláusula do pacote econômico de emergência do Japão que incentiva e financia o restabelecimento das cadeias de suprimentos. Se a pandemia não tivesse acontecido, a primeira visita do Estado do ditador comunista chinês Xi Jinping ao Japão já teria ocorrido, com Xi orgulhosamente declarando uma nova era das relações sino-japonesas. Ele teria aplaudido Abe enquanto o Japão se prepararia para o próximo grande evento, as Olimpíadas de 2020. Em vez disso, a viagem de Xi e as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas e as relações sino-japonesas se encontram em uma encruzilhada. Os sinais da nova política de Abe eram visíveis em 5 de março. Finalmente, o Japão conseguiu evitar o desastre do navio do cruzeiro Dumont Princess, mas ainda tinha o desafio de impedir a propagação do vírus chinês em seu território. Naquela data, coincidentemente no mesmo dia em que o adiamento da visita de Xi ao Japão foi anunciada, o governo japonês realizou uma reunião do Conselho de Investimento para o Futuro. Abe, que preside o conselho, disse que queria que as bases de fabricação de produtos de alto valor agregado voltassem para o Japão. À mesa estavam presentes líderes empresariais influentes, como Hiroaki Nakanishi, presidente da Federação Empresarial do Japão, o maior lobby comercial do país, mais conhecido como Keidanren. Devido ao coronavírus, menos produtos estão vindo da China para o Japão, disse Abe. As pessoas estão preocupadas com nossas cadeias de suprimentos. Dos produtos que dependem fortemente de um único país para fabricação, devemos tentar realocar itens de alto valor agregado para o Japão, disse o líder. E para todo o resto, devíamos
ou melhor, devemos diversificar para países como os da Associação de Nações do Sudeste Asiático. As observações de Abe foram claras. Elas ocorrem quando as instruções atingiram a compra de autopeças e outros produtos dos quais o Japão depende da China, impactando seriamente as atividades corporativas do Japão. Abe estava formando uma política de afastar-se da China. Com o Japão paralisado por causa do coronavírus chinês, a China estava observando atentamente, talvez se perguntando se estava prestes a sofrer um esvaziamento industrial. Essa tendência abalaria as bases do modelo de crescimento de longa data da China. Em seu pacote econômico de emergência adotado em 7 de abril, o governo japonês pediu o restabelecimento de cadeias de suprimento atingidas pela proliferação do vírus chinês. Ele destinou mais de 240 bilhões de ienes, cerca de 2,2 bilhões de euros, em seus planos de orçamento suplementar para o ano fiscal de 2020, para ajudar as empresas domésticas a mudar a produção de volta para casa ou a diversificar suas bases de produção no sudeste da Ásia. No dia seguinte, 8 de abril, o Comitê Permanente de Politburo Central do Partido Comunista da China, principal órgão de decisão do partido, realizou uma reunião em Pequim. Ao falar na reunião, o ditador Xi Jinping disse que, à medida que a pandemia continua sua expansão global, a economia mundial enfrenta um risco crescente de queda. Ele acrescentou: fatores instáveis e incertos estão aumentando notavelmente. Xi, que também trabalha como secretário-geral do partido, enfatizou a necessidade de manter o pensamento final, o que significa supor o pior, e pediu preparação em mente e trabalho para lidar com mudanças prolongadas no ambiente externo. O Comitê Permanente de Politburo, composto por 7 membros, geralmente se reúne uma vez por semana, e é raro que a realização e o conteúdo dessas reuniões sejam relatados. Xi deu o chamado para se preparar para uma batalha prolongada, quando assumia o pior. Nos Estados Unidos, também há discussões sobre a dependência da China. Larry Kudlow, presidente do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, expressou sua intenção de considerar os custos de realocação de empresas americanas que voltam da China para casa. A sugestão de Kudlow se encaixa na agenda America First, Estados Unidos em primeiro lugar, do presidente Donald Trump. Se os Estados Unidos e o Japão, a maior e a terceira maior economia do mundo, respectivamente, se afastarem da China, isso terá um enorme impacto na segunda maior economia do mundo, a própria China. O pico do surto de coronavírus chinês na China já passou, mas Zhang Wenyong, chefe de uma equipe de especialistas clínicos chineses em coronavírus, disse que uma segunda rodada de infecções ocorrerá em novembro ou mais tarde. O coronavírus chinês surgiu em Wuhan, na China, possivelmente em outubro do ano passado, e depois se espalhou globalmente.
É importante lembrar, pessoal, que os Estados Unidos, o governo americano aí, já acusou a China de ter criado esse vírus e disse ter provas. A repressão da China em postagens de informações e mídias sociais sobre o surto até meados de janeiro e sua resposta inicial adiada à crise de saúde política acabaram contribuindo para uma catástrofe e provocaram um alvoroço internacional. Muito dependerá de como os Estados Unidos e a China reconstruirão suas respectivas economias atingidas pelo vírus chinês. Se grandes empresas estrangeiras se retirarem da China, isso se tornará um grande obstáculo ao avanço geopolítico e econômico do governo do Partido Comunista Chinês no mundo. Isso seria ótimo, né, pessoal? Todos nós aqui que somos patriotas torcemos para que o comunismo fracasse. O que você acha aí dessas sanções econômicas que os Estados Unidos, o Japão, a União Europeia podem impor sobre a China? Deixe seu comentário e diga também o que você acha que o Brasil pode fazer em relação a tudo isso. Tá ok? Forte abraço. Meu nome é André Sobral e você está no canal Pela Ordem. Fique com Deus.